Se a vingança é um prato que se come frio, esse único grau que faz aqui na temperatura de Liverpool enquanto eu gravo esse vídeo e converso com você, ele orna muito bem com esse momento. É claro que é uma vingança com algumas aspas ou com alguns asteriscos. Ela não vinga Kiev, ela não vinga Paris, mas ela dá uma sensação de frescor e um ineditismo para muito torcedor do Liverpool. Porque fazia 15 anos que o Liverpool não conseguia vencer o Real Madrid. Em poucos meses, Arne Slot conseguiu o que Jürgen Klopp não conseguiu em muitos anos: vencer o Real Madrid. Nas últimas 3 campanhas dentro da Liga dos Campeões, o Liverpool bateu e parou no Real Madrid, com direito àquele vice em Paris. Antes, aquele vice em Kiev. Jürgen Klopp não conseguiu superar o rei dessa competição. E hoje, o Liverpool conseguiu dominar e vencer com superioridade e sem qualquer interrogação. É claro também que um dos asteriscos dessa vingança é a situação do departamento médico do Real Madrid. É claro que esse Real Madrid estava longe de ter a escalação ideal como titular por aqui. Mas também é importante lembrar que alguns dos destaques do Liverpool na partida de hoje também eram reservas, ou em teoria seriam. O goleiro que defendeu o pênalti do Mbappé é reserva do Alisson. O lateral direito que anulou o Mbappé é reserva do Arnold. Então a noite infernal do francês aqui em Anfield também foi por conta de um elenco bem aproveitado por Arne Slot. Na, 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 na. Eu não consigo falar o nome dele sem querer cantar. Cara, o Conor Bradley estreou hoje como titular no jogo de Liga dos Campeões aos 21 anos de idade. E parecia estar fazendo o jogo de número 100 na competição. Ele engoliu o futebol de Kylian Mbappé. O primeiro gol do Liverpool não foi do McAllister. Foi do Conor Bradley no primeiro tempo, naquele carrinho que parecia um limpador de para-brisa violento. Se você tiver um limpador de para-brisa que faz o que o Conor Bradley fez, por favor, o regule. Mas, cara, foi lindo. Que carrinho lindo. Daqueles que se você erra muito. Mas se você acerta, você levanta a torcida. E levantou, cara. Eu falei na transmissão e repito sem nenhum exagero, sem tirar nem pôr. Foi um gol. O barulho foi de gol. E por coincidência ou não, o Liverpool começou a jogar melhor e empurrar mais o Real Madrid depois daquele lance do Conor Bradley. Antes pressionava, mas um pouco banguela, né? Uma pressão sem muito dente, sem afiar tanto a faca. O Darwin parando no Courtois. Parecia que poderia ser mais uma daquelas noites em que o Liverpool pressiona, Courtois defende e o Real Madrid depois, num contra-ataque, faz um gol. Mas não foi dessa maneira. Aliás, a atuação constrangedora de Mbappé valoriza muito o Vinícius Júnior. Muito. É claro que o Vinícius pouco se importa para isso, né? Ele quer ver o Real Madrid vencendo e não afundando na Liga dos Campeões. Aliás, daqui a pouco vou falar disso. Mas essa atuação do Mbappé mostra que, pelo menos nesse momento, nesse clube, há uma distância considerável entre quem é o ponta esquerda e quem deseja ser o ponta esquerda nesse Real Madrid. E o Kelleher? Em noite de Courtois? Em noite de Alisson? Em noite de Kelleher? Ele vem suprindo de maneira tão positiva e tão suficiente a ausência do Alisson que pouca gente está falando do brasileiro. E isso não é uma crítica ao Alisson, isso é um elogio muito grande ao Kelleher. Assim como pouca gente está falando do Klopp. Isso não é uma crítica ao Klopp, é um elogio a essa lua de mel que parece infindável entre Slot e Liverpool. Mas eu quero voltar ao Kelleher, porque ele, com toda a razão do mundo, quer ser titular em algum clube do mundo.
ele queria que fosse aqui. Pode ser que seja, mas é uma questão para o Liverpool do futuro. Será que o Alisson fica ou será negociado? A instabilidade física do brasileiro pode influenciar bastante nessa decisão, ainda mais se a Arábia Saudita voltar a bater na porta do Alisson. Saindo o Alisson, já vai chegar o Mamardashvili, eu acho que é assim que se fala, eu sempre me enrolo para falar esse nome do goleiro georgiano, muito bom na Eurocopa, mas eu não acompanho suficientemente para saber se ele é muito bom, como tem sido muito bem o Kelleher. O Kelleher, penso eu, poderia ficar para brigar pela posição de titular caso o Alisson saia e brigando com o Mamardashvili. Vamos ver, mas a atuação hoje do Kelleher foi muito, muito grande. Defendeu o pênalti de Mbappé, defendeu uma chance cara a cara do Brahim Dias, que eu não sei se estava impedido, mas foi marcado o impedimento, não sei se valeria, né, se seria revertido pelo VAR caso o gol saísse, mas enfim, o Kelleher, quando exigido, foi muito bem e mais uma vez defende um pênalti. E o Salah em noite de Mbappé. No mau sentido, evidentemente, comparando com essa noite do Mbappé, porque o Salah foi muito tímido, foi mal. No segundo tempo teve mais oportunidades, inclusive sofre o pênalti que não converte, que joga para fora. O Salah já tinha marcado contra o Real Madrid, hoje não marcou, mas já tinha marcado e tinha perdido. Hoje não marcou e venceu. Finalmente, no 9º jogo contra o Real Madrid, o Salah consegue uma vitória contra essa espinha na garganta, contra esse trauma, esse algoz da história recente do Liverpool na Europa, cara. Então existe algo grande no significado dessa vitória em meio a esse já não tão início de temporada quase que perfeito do Liverpool. A atuação hoje foi muito, muito, muito grande, muito, muito, muito boa. Houve vitórias do Liverpool nessa sequência maravilhosa, inclusive nessa sequência mais recente de 6 vitórias seguidas, que foram acompanhadas de atuações menos convincentes do que essa, como por exemplo a última contra o Southampton. Hoje foi uma atuação grande, especialmente no segundo tempo. Você agora é o líder da Premier League com 8 pontos de vantagem, é o único clube 100% e, portanto, líder na Liga dos Campeões, e você acaba de dominar o rei da Europa e o rei da competição dentro de casa. Que momento absolutamente maravilhoso, paradisíaco que vive o torcedor do Liverpool nessa temporada que poderia parecer que fosse boa, mas a realidade está sendo bem melhor do que o sonho. E quantas vezes você pode falar isso na sua vida, hein? Quantas vezes eu posso falar isso na minha vida? A realidade está melhor do que qualquer projeção otimista no início dessa temporada, cara. E hoje, como em jogos de Champions, eu vi a partida atrás do gol. Eu estava ali, respirando junto com o Kop, o setor mais barulhento aqui de Anfield. E eu gosto muito de trazer as impressões depois desse ponto de vista, porque quando eu fico na tribuna, eu vejo mais o jogo, eu entendo mais o jogo, taticamente e, enfim, tecnicamente também. Vejo mais, né? Eu estou vendo mais o campo, vendo de um ponto de vista de cima para baixo. Quando eu estou atrás do gol, eu estou na linha do campo, tenho uma noção tática muito comprometida, mas eu sinto muito mais o jogo. E esse jogo foi ótimo de sentir, porque por sentir, eu acho que eu entendi. E entendi os significados, o que valeu para essa torcida, numa semana que pode ser bizarramente perfeita, porque começa com essa pancada agora já confirmada no Real Madrid e pode terminar com uma pancada no Manchester City, abrindo 11 pontos na liderança da Premier League. Rapaziada, isso é uma loucura. Queria também elogiar muito algumas atuações que eu não elogiei ainda. Van Dijk muito bem. O Gravenberch mais uma vez mostrando
que ele já passou de viver uma fase positiva e já é um dos grandes primeiros volantes dessa temporada do futebol europeu. O McAllister fazendo uma atuação completinha, assim como o Curtis Jones. Entendi e gostei da opção do Arne Slot de colocar o Jones como titular e o Szoboszlai no banco, por melhor que tenha sido o Szoboszlai no fim de semana contra o Southampton, e eu reconheço isso. Mas gostei do Jones ter feito essa atuação hoje contra o Real Madrid. O Salah mal, Dias mal, Darwin também mal, e o Gakpo entrou bem para conseguir marcar mais esse gol. Já tinha marcado na rodada passada da Liga dos Campeões na goleada contra o Leverkusen e agora marca mais uma vez. Enfim, cara, é uma noite linda, 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 linda para as tantas memórias lindas que esse estádio já viveu nessa competição e que essa torcida já viveu nessa competição. Mais uma para o quadro. A última grande noite contra o Real Madrid havia sido também aqui, lá atrás em 2009, quando o Liverpool eliminou o Real Madrid nas oitavas de final da Champions. No jogo de ida ganhou por 1-0 e aqui no jogo de volta goleada de 4-0 com gol inclusive de Steven Gerrard. Faz tanto tempo assim. Fábio Aurélio era titular, Lucas Leiva entrou durante a partida, os brasileiros envolvidos pelo lado do Liverpool naquele jogo. Então já era a hora de poder voltar a sorrir contra o Real Madrid, por mais que um sorriso que ainda traga traumas relevantes. Vamos ver o que acontece a seguir nesta Liga dos Campeões. Um reencontro não está descartado. Mas o Real Madrid vai ter que fazer muito mais do que tem feito. Porque enquanto o Liverpool, eu estou abrindo a tabela aqui, está com um pé e meio dentro do G8, portanto classificado de maneira direta para as oitavas de final, porque tem 15 pontos em 5 rodadas, uma campanha perfeita, repito. Em teoria precisa de mais 2 ou 3 pontos para garantir nas 3 rodadas finais essa vaga matematicamente. A gente tem o Real Madrid fechando o grupo classificado para a repescagem na 24ª colocação. Eu estou adorando essa Liga dos Campeões, lembrando que a rodada final, todos os jogos ao mesmo tempo. Tipo uma rodada final de pontos corridos no Brasileirão, na Premier League, etc. e tal. O Real Madrid está com 6 pontos. Se vencer as últimas 3 partidas, vai para 15. Portanto, dá para dizer que o Real Madrid está praticamente eliminado do G8. Portanto, o melhor que o Real Madrid pode buscar é a repescagem, e quanto mais para cima dentro desse grupo, melhor. Nesse momento, se terminasse hoje a Liga dos Campeões, a primeira fase, o Real Madrid enfrentaria o Aston Villa, se eu não me engano, né? É o 9º contra... ou tem sorteio? Acho que tem sorteio de 2 em 2. Mas enfim, o Real Madrid enfrentaria ou o Aston Villa ou o Sporting. Eu acho que tem sorteio, é verdade, a cada dupla. Enfim, cara, para mostrar como que tá uma loucura. Na zona de repescagem, ou seja, tendo que adicionar mais 2 datas no calendário, jogos eliminatórios, claro. Estão Bayern de Munique, Benfica, Atlético de Madrid, Milan, Manchester City, Juventus, Real Madrid. Eliminados da Liga dos Campeões nesse momento: Paris Saint-Germain, Leipzig, Salzburg. Aliás, Jürgen Klopp, você vai ter trabalho, hein? No grupo Red Bull, tanto no Brasil, que eu não vou nem falar de Brasileirão aqui porque meu coração começa a sofrer, quanto na Europa. Olhando para a Liga dos Campeões, claro, não para as ligas nacionais da Áustria e nem da Alemanha, porque até onde eu sei o Leipzig está muito bem na Bundesliga. Enfim, gente, que noite bonita. Depois do jogo eu entrevistei o McAllister, entrevistei o Gakpo e te convido a visitar as redes sociais da TNT para dar uma olhada nessas entrevistas, e também te convido, se você não viu, a ver o vídeo que eu publiquei hoje mais cedo sobre a situação contratual de Mohamed Salah. Hoje entrevistei alguns torcedores e claro que todo mundo quer que o Salah renove. Então, é isso. Esse estádio é especial, cara. Voltaremos aqui no domingo.